Então, essa série de vídeos que eu vou gravar sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, vocês vão ver que vão ser vários vídeos, né, vários tópicozinhos, só que vão ser vídeos mais curtos. Então, eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais simples depois para quem for assistir os vídeos, beleza? Então, vão ser vídeos mais curtos, só que cada vídeo a gente vai fazer um tópico diferente. E hoje, como esse é o primeiro vídeo, a gente vai começar fazendo aí um vídeo sobre o sistema cardiovascular com uma introdução, né? Então, a gente vai fazer uma introdução do sistema cardiovascular, beleza? Para a gente pelo menos entender o que é. Então, quando a gente fala, né, do nosso sistema cardiovascular ou do nosso sistema circulatório, né, se a gente for pensar numa visão geral, o sistema circulatório, tá? A gente vai ver uma visão geral da nossa circulação ou também sistema circulatório. A visão geral do nosso sistema circulatório. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, o sistema circulatório, perdão, ele é composto por três componentes principais, certo? Então, a gente tem coração, né? Qual que é a função do coração? O coração ele é uma bomba, né? Então, ele é a bomba que vai fazer a injeção do sangue. Ele é a bomba que vai mandar o sangue para todos os tecidos. A gente tem os vasos, né? E aí a gente vai dividir esses vasos em veias, artérias, capilares, arteríolos, vênulos, né? Enfim, que vão fazer o transporte desse sangue, né? E aí a gente tem o sangue, né? Então o coração bombeia o sangue, os vasos transportam o sangue e o sangue ele faz parte, né? Ele que está aí circulando no nosso corpo. E a gente vai ter o sangue, beleza? Então, de modo geral, esses são os principais componentes do nosso sistema circulatório. Outra coisa que é importante a gente falar, né? A gente vai falar de cada um deles, mas o sistema circulatório ele é um sistema fechado, né? Então a gente tem que sempre lembrar que o sistema circulatório ele é fechado, tá? E depois eu vou mostrar uma imagem que vai ficar mais fácil de entender isso, beleza? Tá, agora vamos lá, dissecando cada um desses aqui. A primeira coisa, o coração. A gente sabe que o coração, ele é uma bomba, né, como a gente falou. Então, o coração ele é formado por um músculo estriado cardíaco, né? É um músculo estriado cardíaco. E a gente sabe que o coração ele tem aquelas células, né, autorrítmicas, né? E outra coisa que a gente tem também sobre ele, de modo bem geral, é que ele vai receber, né, controle autônomo, beleza? Quem vai controlar essa bomba é o nosso sistema nervoso autônomo, tá? Então, bem geralzão. Em relação aos vasos, né, a gente tem lá o transporte das substâncias, né? Então, a gente tem as artérias, que se ramificam em arteríolas. Aí a gente tem os capilares, que fazem parte da microcirculação. A gente tem as veias, as vênulas, né, perdão, antes. A gente tem as vênulas e as veias, certo? De modo bem geral, a gente tem que as artérias, elas são vasos de alta pressão. Enquanto as vênulas, né, as veias principalmente, elas são vasos de baixa pressão. Então vai ter um outro vídeo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa relação dos vasos, né? Mas só para a gente entender, as artérias elas são de alta pressão e as veias estão mais relacionadas a baixa pressão sanguínea, beleza? E aí a gente tem o sangue, tá? Então o sangue a gente viu que ele constitui, a gente tem cerca de 5 a 6 litros de sangue no nosso corpo, né? Ele é dividido em plasma, né? Então quando a gente fala no sangue, a gente tem a parte do plasma, que seria ali a parte aquosa do sangue, né? Então a gente tem a parte mais líquida do sangue, onde vai estar tudo, né? Onde vão estar as células, onde vão estar os nutrientes, né? Enfim, todas as substâncias. E aí a gente tem células também. E aí dentro dessas células a gente tem os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, né? Vou colocar aqui, a gente tem os glóbulos vermelhos, que possuem hemoglobina, né? Então os eritrócitos e as hemácias, certo? Então, cada um deles, por que eles transportam os gases? Porque eles têm hemoglobina. E a gente tem que uma hemoglobina, ela transporta 4 moléculas de O2, né? Assim, isso eu acho que não é tão importante. A gente tem que saber que os glóbulos vermelhos, eles transportam os gases. Isso aí é o óbvio. Então, eles fazem o transporte, principalmente do O2, mas também do CO2, beleza? E a gente tem outro tipo de célula, que são as células que a gente chama de glóbulos brancos, certo?
E aí nesses glóbulos brancos a gente vai ter os leucócitos. E aí a gente tem vários tipos de leucócitos. A gente tem os basófilos, a gente tem os eosinófilos, a gente tem os linfócitos, a gente tem os neutrófilos, trófilos e os monócitos, certo? E aí cada um deles vai ter uma função específica. O basófilo está mais relacionado, se não me engano, com parasitas, né? Os linfócitos com vírus, se não estiver enganado, os neutrófilos, bactérias, enfim, a gente tem as células de defesa e os leucócitos, beleza? E a gente ainda tem no nosso sangue um outro componente que não é considerado célula, né, que são as plaquetas. Então, o que são as plaquetas? Né? Por que elas não são consideradas células? Porque elas não têm núcleo. Tá? Então, as plaquetas, a gente considera elas como sendo fragmentos celulares. Então, elas são fragmentos, pedacinhos de células, beleza? Qual que é a função delas? Fazer a coagulação. Né? Então, quando eu tenho lá um vaso, quando eu tenho algum sangramento, né, o que acontece? Esse sangue aqui começa a ter um acúmulo de plaquetas e impede que o sangue ele extravase, beleza? Então, elas fazem coagulação. E aí a gente tem patologias que envolvem plaquetas, enfim, mas a gente não vai entrar nisso. Então, isso aqui seria de modo bem geral, né, a questão do sistema circulatório. E a gente falou aqui, né, eu comentei aqui em cima, que o sistema circulatório é um sistema fechado, né? Por quê? Vou fazer um esquema aqui e já eu volto com vocês. Bom, então vamos lá, fiz um esquema aqui, né? E esse esquema aqui a gente vai usar para falar um pouquinho sobre a circulação, tá? Então, basicamente, a gente tem que o coração, né, o nosso sangue, ele vai passar ali por todo o corpo. Ele passa pelo coração, que é a bomba, e ele é mandado para outros lugares, tá? Mas, basicamente, vamos começar aqui pelo coração. Então, o coração a gente tem dois lados, né? O que está em vermelho aqui é o lado esquerdo do coração, né, que tem sangue arterial, certo? E aqui a gente tem o lado direito do coração, que tem sangue venoso, beleza? Então, vamos lá. O sangue que sai aqui do nosso lado direito do coração sai através dessa artériazinha aqui que está em azul, que é a artéria pulmonar, certo? Essa artéria pulmonar, ela vai levar esse sangue que sai do coração, do lado direito do coração, lá para o nosso pulmão. E aí lá no pulmão a gente tem todo aquele processo que vai acontecer lá nos alvéolos, né? De hematose, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um sangue arterial saindo e chegando lá no lado esquerdo do nosso coração, através das veias pulmonares, certo? Esse sangue que chegou aqui no lado esquerdo do coração, ele vai chegar aqui no átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, depois ele vai passar para a aorta. Então, essa aqui é a artéria aorta. E aí da aorta, esse sangue vai ser mandado para a cabeça, né, para os membros superiores, e vai ser mandado para todo o corpo, tá? Então ele vai ser mandado para todo o corpo, perdão, através das artérias, certo? Através de outras artérias aí. Uma vez que esse sangue chega lá no corpo, chega nos tecidos, né, a gente vai ter lá nos tecidos, a gente tem o que acontece? As células, né? Então, se eu pegar aqui e der um zoom aqui, tem uma célula, eu tenho o meu capilar. Esse sangue vai deixar os nutrientes ali, a gente vai ter a troca de nutrientes de gases, e aí eu vou ter o sangue venoso voltando lá para o lado direito do coração, através das veias cavas, certo? Através da veia cava, principalmente. A gente tem veia cava superior e inferior, através da veia cava. E aí, novamente, eu tenho esse ciclo acontecendo. Chega aqui no átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão. Então, isso aqui é a nossa circulação, tá? Então, a gente tem dois tipos de circulação. A primeira a gente chama de circulação pulmonar, que é entre o pulmão e o coração. Então, essa aqui é a circulação pulmonar, certo? E aqui a gente tem a circulação sistêmica, que é entre o coração e todo o nosso corpo. Beleza? Aqui a gente vai ter a circulação sistêmica. E basicamente essa é a principal diferença entre as duas, tá? Então isso aqui é importante, a gente sempre tem que saber isso aqui, tá? É cobrado muito em prova, em vestibular, enfim. E aqui embaixo tem uma imagem, né, que é do livro, né, que mostra justamente isso, né, essa questão da circulação sistêmica. Então essa imagem aqui é do Silverton, ele mostra, né, traz aí justamente a questão da circulação, né? Então a gente tem aqui
Opa, deixa eu colocar a imagem. Ah, vou ter que tirar isso aqui, senão vai colocar a imagem aqui embaixo pra gente dar uma olhada nela. Então, basicamente, né, a gente tem o coração aqui e o pulmão, né? Então, esses dois aqui fazem o quê? A circulação pulmonar, certo? E aí a gente tem artérias que vão levar o sangue para a cabeça e para membros superiores e que vão levar para o tronco, né, para os órgãos e para os membros inferiores, beleza? Então isso aqui tudo que está em volta é a circulação sistêmica, tá? Então essa imagem aqui é do livro, eu trouxe ela só para a gente meio que mostrar. Por que a gente fala que é uma circulação fechada? Porque o sangue ele vai para um lugar, vai para o outro, mas ele está sempre circulando. Então a gente não perde sangue. O sangue ele passa, vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro, mas ele está sempre circulando. Beleza? Você não tem o sangue, não tem uma válvula de escape aqui que vai mandar o sangue para fora, certo? Não tem isso. Então o sangue ele vai estar sempre circulando. Por isso que a gente fala que é uma circulação fechada. Todos os capilares, né, todas as veias, os vasos, eles estão conectados um com o outro. Então a gente tem lá mesmo tecido, a gente tem uma artéria, a gente tem uma arteríola, e essa arteríola ela vai estar conectada com uma vena, né? A gente tem isso aqui, um capilar, né? Então eles vão formar um capilar, e aí o sangue vai continuar, beleza? Então a gente sempre tem essa conexão entre os vasos. E em relação ao sangue, né? A gente falou um pouquinho dos nutrientes, mas vamos só especificar um pouquinho, né? Então o que é o nosso sistema circulatório? As funções, né, do sistema circulatório. Então, as funções, só para a gente contextualizar. Então, ele vai fazer, né, o transporte de substâncias, transporte de nutrientes, por exemplo, transporte de O2 e CO2, né, ou seja, de gases, transporte de hormônios, certo? Transporte de medicamentos, de fármacos, de substâncias, enfim, proteínas, carboidratos que entram como nutrientes, né? Então proteínas, carbos, lipídios, certo? Então o nosso sangue ele vai fazer o transporte de tudo, né? E por que é importante isso? Porque a gente precisa de nutrientes para viver, a gente precisa de O2, CO2, a gente precisa das nossas funções hormonais, né? Enfim, então o sangue ele é um grande transportador, beleza? O nosso sistema circulatório, de modo geral, é um grande transportador. Então, basicamente é isso, né? Esse vídeo ficou 2 minutinhos aí, um videozinho curto para a gente introduzir o sistema cardiovascular. A gente falou sobre a circulação sistêmica e pulmonar, tá? Que é muito importante. Mas basicamente é isso, tá? Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre pressão, volume e resistência aí ao fluxo sanguíneo. Beleza? Valeu!